Boa noite. Boa noite, meus queridos. Que bom que estamos juntos novamente para podermos conversar sobre esse assunto que eu amo de paixão, que é sobre a vida espiritual. Que bom que vocês estão acessando. A Vitória, minha mana, a Seuni. Boa noite a vocês que estão chegando. Muito bom estarmos novamente nesse momento ao vivo, né? Estamos numa comunicação direta. Sejam bem-vindos, que nós possamos ter uma noite que possa ser, além de agradável, traga um conteúdo de raciocínio e um conteúdo bom que nós possamos estar utilizando, né? Utilizando esse conhecimento que nós vamos estar passando para vocês. Muito bem. Andréia entrou também. Muito bem. Hoje foi um dia quente aqui no Rio de Janeiro. Muito quente. Acho que um dos mais quentes, né? Que nós tivemos nesses últimos dias. Mas estamos aqui. E hoje nós vamos conversar um assunto interessante. Um pouco da minha família, um pouco de como que nós, mamãe, papai, e nós somos 5 meninas, 5 mulheres. Nós todos temos essa convicção de que existe uma vida espiritual, depois que a gente abandona o corpo, né? E essa história começou após o casamento da mamãe e papai, a Nilda e o Gurjão, lá no Nordeste. Papai começou a ter um problema de pele, um problema de feridas no corpo todo, né? Nos braços, nas pernas, no tronco, na cabeça. E ele precisava estar andando de manga comprida, de calça, mesmo no Nordeste, no verão, porque as feridas elas apareciam e minavam um líquido. Eu estou contando isso não porque eu estivesse presenciando tudo isso, não. É porque o papai era um contador de histórias. Nós lá em casa almoçávamos sempre juntos e jantávamos juntos, sentávamos à mesa e papai contava histórias da infância dele, histórias da mocidade, enfim. Então ele sempre tinha uma historinha para contar. E essa que eu vou contar para vocês hoje, ele nos contou diversas vezes porque eles vivenciaram essa questão. Isso que eu vou dizer é uma história de vida. Eles passaram pelas questões que eu vou expor. Então, o papai então adoeceu desse problema de pele e por mais que ele fosse médicos, no médico dermatologista, no outro médico, e eles passassem as pomadinhas e os remédios, ele tomava também a medicação, o que acontecia? Ele não ficava bom. Aquilo cada vez mais se alastrava pelo corpo. Ele tinha muitos incômodos com aquelas feridinhas e aquele líquido saindo de dentro dele, né? E a vovó Porfíria, que era mãe da mamãe, deu a ideia. Ficou sabendo que existia um centro espírita que estavam fazendo curas. E aí a vovó Porfíria: Nilda,
vai com o Gurjão, vão lá, já que ele não está tendo solução nos médicos da Terra, quem sabe os médicos espirituais possam estar ajudando ele. E o casal foi num centro. E lá era uma sala grande, na frente tinha uma mesa com pessoas em volta, sentados, que eram os médiuns. E aqui, na outra banda da sala, ficavam as pessoas que iam procurando o tratamento. E aquilo tudo era novidade para mamãe e papai, porque eles tinham uma linhagem religiosa que não apresentava aquela situação. Então, tudo era novidade. E aí, depois eles fazerem a prece, falarem algumas coisas com nível de profundidade sobre Deus, sobre Jesus, eles começaram então a dar o tratamento para aquelas pessoas que vieram em busca de ajuda. E assim um e o outro, eles iam comunicando, você está assim por conta dessa dificuldade e você vai tomar banhos com essas ervas, essas plantinhas, e vai ser o tratamento que você vai fazer. Aí depois passava para outra pessoa, até que chegou a vez do papai. E o papai é um médium, porque quem está sentado na mesa são os médiuns, que são aqueles que têm a comunicação com os espíritos. Então, eles estão recebendo a orientação que vem daqueles que estão sabendo exatamente o que está acontecendo com a pessoa que está doentinha. Então, eles disseram, papai, nenhum médico da Terra cura, não é? Já foi muito, já passou muito remedinho e nada de se curar? E aí eles disseram, então, o que está acontecendo com você é que do seu lado, acompanhando você já há muitos anos, está a sua babá. Sim, a babá que te criou, que acompanhou você na infância. Ela ela desencarnou, ela morreu porque ficou doente, só que o espírito permaneceu junto de você. E lá se vão muitos anos. E ela te acompanha todo esse tempo. E aí deu a descrição da babá, desse ser espiritual que acompanhava o papai. Então, vou contar a história dessa babá. Existiu mesmo. Papai, ele viveu numa fazenda muito grande do vovô Severino. E o vovô Severino, quando nascia um filho, ele teve acho que 5 filhos, ele único homem e mais 4 mulheres. Então ele delegava uma das pessoas da fazenda, uma das senhoras que moravam na fazenda, para tomar conta do filho, para a vovó Otília poder ter a liberdade de fazer outras coisas e acompanhar, dirigir outras questões da fazenda. E essa senhorinha aqui tomou conta do papai, chamavam ela de babá o tempo todo. Babá, isso assim, assim. Então, o apelido, né, dela era babá. E aí ela tinha um amor muito grande pelo papai, um carinho muito grande, um afeto muito grande. E quando ela desencarnou, ela fez a opção de ficar junto do papai. Só que o que acontece numa situação dessa? Ao longo dos anos, há uma energia que é retirada da pessoa que está aqui na Terra
para esse espírito. Então há um sequestro de energia. E na verdade, era uma situação que não era natural, porque quando nós passamos para o outro lado, nós vamos para os lugares onde os espíritos vivem, que são as colônias espirituais. Então, quando ela escolheu ficar junto, ela acabou, ela no plano espiritual adoecendo e o papai também. Aí o médium falou assim: ó, nós vamos orientar a babá para seguir os nossos mentores, aqueles que podem encaminhá-la para o setor da espiritualidade, onde ela vai poder então estar vivendo no mundo dela atual. E assim aconteceu. O papai recebeu uma receita do médium, uns banhos para ele tomar com umas ervas. E papai então foi para casa e numa semana ele foi tomando aqueles banhos e em uma semana ele estava totalmente bom, aquilo tudo se resolveu. E ele então ficou muito impressionado, porque ele ainda não tinha tido acesso a essa questão, né, da espiritualidade. E a mamãe também muito impressionada, porque como que uma pessoa que não conhecia o papai pôde falar da babá que viveu com o papai quando ele era pequeno e dar a descrição dela. E isso foi uma coisa assim que deixou eles dois assim maravilhados, impressionados com essa questão. E aí mamãe e papai passaram a estudar sobre esse lado espiritual. E naquela época, gente, já existiam muitos livros que falavam sobre esse mundo. Já existiam os livros de Kardec, alguns livros de André Luiz e de Ramatiz, que eram livros que falavam sobre esse mundo invisível aos nossos olhos, mas que existe. Assim como existem as ondas do rádio, as ondas da televisão, que a gente não visualiza, mas a gente capta nos aparelhos. Assim é quando nós nos desprendemos do corpo, que ele é denso e é visível por nós e visível por aqueles que estão na espiritualidade. Mas quando o nosso corpo falha, nós espíritos nos desprendemos do corpo e vamos então vivenciar essa existência que, na verdade, é a nossa vida, que sempre vamos para lá, que sempre vai estar presente. Porque aqui nós passamos só um período de experiência, de vivência, de aprendizado, aplicamos o que a gente aprende lá, né? E por isso que a gente passa por tantas questões, às vezes que não são tão agradáveis, mas são os remedinhos que nós precisamos nos curar para podermos estar nessa contínua evolução da vida espiritual. E aí a mamãe passou a ficar muito envolvida com esse conhecimento. E ela mesma, ao longo da vida dela, ela criou até alguns centros. Papai e mamãe trabalharam em construir centros espíritas para trazer esse conhecimento e a ajuda desses amigos espirituais que podem estar trazendo soluções, né, para aqueles que estão aqui.
uma experiência assim muito interessante. E por isso nós, meninas, filhas, começamos desde cedo a ler sobre essas questões também. Então, eu com 8 anos, eu já lia livro, sabia ler, escrever, e eu já lia livro grossinho assim. Me lembro até de um livro chamado João e Maria, que falava sobre o espírito de Judas, da época de Jesus. E eu me encantei por esse livro. E aí, todas nós fomos nos habituando a ler essa literatura que nos trazia tanto esclarecimento, que responde todas as nossas questões, né? Tudo que acontece conosco, existe uma certa ligação com situações que nos aconteceram até em outra vida. Então, isso deixa um nível de segurança, né? De que nós estamos sobre uma proteção, um acompanhamento espiritual, de certa forma, que nunca nos abandona. Muito bom. Essa história que papai e mamãe passaram é uma história muito forte, porque realmente aconteceu, né? E é uma prova viva de que existe essa continuação. Eu não sei se vocês percebem que, às vezes, né? Por que eu botei esse tema do nosso estudo, o apego? Porque, às vezes, um amor muito grande, em que a gente não se mobiliza ou não é receptivo à realidade maior, né? Você se prende a esse amor e fica escravo, de certa forma. Nem compartilha, mas também não larga essa situação. Então, como é importante nós tomarmos uma consciência sobre a vida espiritual e saber que quando a gente passa para o lado de lá, nós vislumbramos realmente um novo mundo. E recebemos aqueles que nos são queridos, que gostam da gente, já foram para o plano espiritual, nos convidam para segui-los, né? Com certeza a Babá foi convidada algumas vezes para buscar um caminho melhor pelos amigos da espiritualidade. E ela fez ainda a opção de permanecer ali junto, né? Então, a mesma coisa, questões materiais. Muitas vezes, espíritos que passam para o lado de lá ficam ainda muito apegados ao dinheiro que tinham aqui na Terra, às propriedades, às pessoas, o que elas vão fazer com aquilo que até então era dele e agora já não é mais, porque a gente não leva nada material. A gente não leva nenhuma moeda. Então, nos desapegarmos tanto da parte material e nos orientarmos sobre a vida espiritual é um caminho bom para nós trilharmos um caminho de entendimento, de saber que tudo está sobre as leis de Deus, né? Então, eu queria saber de vocês, frente a essa conversa, essa situação que foi uma vivência real. Se vocês têm alguma pergunta, podemos estar trocando uma ideia sobre esse acontecimento. Para alguns de vocês isso pode ser um assunto novo, né? E aí quero saber se vocês têm alguma coisa que possam estar querendo saber
dessa situação, se eu puder resolver, né? E se eu não conseguir responder, nós vamos perguntar a quem sabe, que tem muita gente muito conhecedor desse lado espiritual. São muitos livros, né? São muitos livros disponíveis. Kardec, eu já tinha falado de uma outra oportunidade, foi um codificador de mensagens que vieram da espiritualidade. Escreveu muitos livros. E André Luiz é um espírito que na Terra era médico, foi para o plano espiritual, se envolveu, conheceu mais, visitou muitos lugares na espiritualidade, veio trazendo esse conhecimento em livros que o médium aqui recebe. Então, são muitos autores que estão falando sobre o mesmo assunto. Vamos buscar esse conhecimento, que não pertence, na verdade, a nenhuma religião, porque é uma situação que você se depara, uma realidade, que você se depara, independente se você tem uma religião A, B, C ou D, todos nós vamos estar um dia impactados com essa realidade espiritual. E aí, alguma pergunta? Ora, quem está nos ouvindo? Muito legal. Bom, vocês podem formular as perguntas. Às vezes eu não respondo de imediato, mas podemos estar respondendo. Se tiver pergunta, na próxima live eu vou responder, tá bem? Mesmo que a gente tenha um outro assunto. Mas, enfim, gostei muito de estar com vocês. Espero que possamos estar novamente juntos, conversando sobre esses assuntos que nos esclarecem, nos colocam a par de uma realidade maior. Então, existem os livros de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno. São 5 livros, a Gênese, são 5 livros iniciais, que ele chama dos livros principais, mas ele escreveu para mais de 20 livros. Então, é uma coletânea, uma coleção que vocês podem acessar. E falando sobre esse lado do apego, tem um livro de André Luiz, que é Ação e Reação, que ele aborda bastante esse tema, da gente se apegar às coisas que nós temos aqui e mesmo passando para o lado de lá, estarmos presos nessa condição de querer saber o que vai ser feito com aquelas casas que ele tem, enfim. É um assunto muito interessante. Então, está bom. Eu vou agradecer a presença de vocês. Espero que possamos estar juntos novamente para estarmos dividindo esse conhecimento. Tá legal? Uma boa noite.